Dando continuidade ao nosso estudo da estequiometria, hoje a gente vai falar de mais um caso especial, rendimento reacional. Saudações, senhoras e senhores, por aqui, professor Felipe Garcia, mais de 15, na verdade quase 20 anos de experiência em ensino de química, ensino médio, pré-vestibular, preparatório Enem, concursos militares. E se o meu canal estiver te ajudando, se os meus vídeos estiverem te ajudando, se você estiver conseguindo superar as tuas dificuldades ou entender melhor a química, considera deixar um comentário, agradecer, curtir, se inscrever no canal. Se tiver sugestões, dúvidas, críticas, também pode deixar, ficar à vontade. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E aí assim você não só ajuda o meu trabalho, como ajuda as pessoas a conseguirem acesso a um conteúdo bom e de graça. Beleza? Sem mais delongas, bora pra aula. Temos aí o reduzido ao tradicional cantinho e a gente vai falar hoje sobre rendimento reacional. O rendimento reacional ele é um déficit de produção, né? Então ele é relacionado aos produtos. Felipe, eu não sei nem o que é estequiometria, você está falando de rendimento. Vou deixar aqui no card e vou deixar um link na descrição com a playlist completa de estequiometria. Lá você vai ver todos os vídeos, desde a estequiometria básica até a pureza. Esse vídeo vai estar lá. E excesso ilimitante. Então são 4 vídeos de teoria de estequiometria. Ainda vão ter vídeos de exercícios lá para você fazer e treinar. Beleza? Então, vamos embora. Rendimento reacional é uma coisa que eu deixo de produzir. Pode ter qualquer fator que influencie em deixar de produzir, a gente não vai se importar com o que de fato acontece para que eu deixe de produzir. O fato é que eu não produzo 100% do que eu poderia. Eu perco uma parte dessa produção. Pode ser um equipamento antigo, pode ser condições reacionais não favoráveis, podem ser outros diversos fatores. O importante é, eu não vou produzir o 100% do que eu poderia. Eu vou produzir menos. E aí, como que eu vou ver isso em termos práticos? Vamos pegar um exemplo aqui, uma reação com 85% de rendimento. A quantidade produzida, que é o valor real que eu produzo, vai ser o valor teórico, né? A quantidade teórica que eu calculo, vezes o rendimento. A quantidade teórica seria o que, Felipe? Seria caso o rendimento fosse de 100%, mas ele não é. E aí no final eu multiplico por esse rendimento, 85%, que é 0,85, 85 sobre 100, e eu obtenho a quantidade real, né? Essa quantidade que de fato vai ser produzida. Beleza? Formas de descontar o rendimento. Eu posso fazer de duas maneiras, igual a pureza. Eu posso inserir já na regra de 3, e aí caso eu insira naquela regra de 3 que vai resolver já o problema, eu não preciso fazer uma segunda regra de 3. Mas como que eu vou inserir nela? Eu vou colocar na primeira linha e eu vou multiplicar os produtos pelo rendimento, a quantidade de produtos que eu produziria pelo rendimento real da reação. E aí, outra forma de fazer isso é montar uma regrinha de 3 adicional. Depois que eu fizer todas as contas, obter um valor, eu monto uma regra de 3. Esse valor que eu obtive está para 100% de rendimento, assim como o valor real está para o rendimento da reação. Vamos ver isso na prática, para a gente não ficar só num campo teórico. Exemplo aqui que a gente tem, calcular a massa de NH3 formada ao reagir 54 gramas de H2 com N2 suficiente. Vai ter uma galera que fica em dúvida quando aparece isso. Tal substância suficiente, o que quer dizer isso? Quer dizer que não vai faltar. Quer dizer que os 54 gramas de H2 vão reagir, beleza? Agora, vamos lá. O rendimento, a gente vai, ele deu para a gente, obviamente, as massas molares, né, o rendimento de 60%, a reação balanceada, e como que a gente vai calcular esse rendimento, descontar esse rendimento? A primeira forma, inserindo aí na regra de 3. Então, como que começa? A gente primeiro, na estequiometria, a gente identifica as substâncias que a gente quer relacionar. Nesse caso aqui, ele quer relacionar H2 com NH3. A gente quer calcular a massa de NH3 formada, sabendo que reagiram 48 gramas de H2, 54, perdão, gramas de H2 e 60% de rendimento na reação. Então, como que começa a minha relação entre as substâncias? 3 mol de H2 vão formar 2 vezes 0,6. Esse 0,6 já é o rendimento, 60% da reação, mol de NH3.
Beleza. Aí agora eu vou converter as unidades. A gente sabe que a massa molar do hidrogênio é 1. Então aqui eu tenho 3 vezes 2 gramas de H2. E agora é a minha primeira linha da regra de 3. Aqui eu converti o NH3 para massa, porque eu quero saber a massa de amônia formada. Nitrogênio tem massa 14. Hidrogênio tem massa 1, então a amônia vai ter massa 17. Então aqui eu vou ter 2 vezes 0,6 vezes 17 gramas de NH3. Agora eu vou inserir o dado que ele forneceu, que são as 54 gramas de H2 54 gramas de H2 e eu vou obter aqui X gramas de NH3. Quanto que vai ser o meu X? Agora é basicamente só fazer conta. X vai ser 54 vezes 2 vezes 0,6 vezes 17, certo? 54 vezes 2 vezes 0,6 vezes 17 divididos por 3 vezes 2. E aí, acabou-se a química. Vamos fazer matemática aqui. Corta o 2 com o 2. O 54 é divisível por 3. A gente vai ter 16, não, 18. Então, dividindo por 3, eu tenho aqui 18. 18. Eu posso botar 18 vezes 0,6, eu posso botar 1,8 vezes 6, também funciona, né? 1,8 vezes 6 vai dar 10,8 vezes 17, e vai dar aí 10 vezes 17, 170, 0,8 vezes 17, 8 vezes 17 vai dar 136. 136, 13,6 mais 170, 183,6 gramas de NH3. E aqui a gente já obteve o resultado direto, não precisa fazer regra de 3 adicional, beleza? Aqui a gente já conseguiu o resultado que a gente queria, certo? Agora a gente vai fazer da segunda forma. Vamos fazer todas as contas como se tudo fosse perfeito, como se o rendimento fosse perfeito. E no final a gente vai fazer uma regra de 3 adicional. Então começa 3 mols de H2 formam 2 mols de NH3, converte para massa 3 vezes 6, 3 vezes 6 não, 3 vezes 2 gramas de H2 vão estar para 2 vezes 17 gramas de NH3. Agora a gente vai colocar os 54 gramas de H2 estão para colocar um valor Y aqui. Y aqui vai ser 54 vezes 2 vezes 17 divididos por 3 vezes 2. Então aqui, simplificando o 2 com o 2, o 54 com o 3, aqui eu vou ter 18. 18 vezes 17. Vamos armar aqui rapidinho para fazer. 18, 17. A gente tem 56, vai 5, 12, 8, 1. Então a gente vai ter aqui 306. Esse aqui é um valor 306 gramas de NH3. Esse aqui é um valor caso o rendimento fosse 100%, beleza? Então isso aqui é para um rendimento de 100%. Só que a gente sabe que
o rendimento é 60%. Então, agora a gente monta uma outra regra de 3, 100%. Então, agora a gente monta uma outra regra de 3 para relacionar esses 306 com os 100%. E a quantidade que a gente vai obter, que é a quantidade real produzida, ela vai ser relacionada a 60%. 100% de rendimento, então aqui a gente vai ter X, pegou um alfa, X gramas H3, que vão estar relacionadas ao nosso rendimento de 60%. E aí, X vai ser 60 vezes 306 divididos por 100. Cortando aqui o 0 do 60 com o 0 do 100, eu vou ter 6 vezes 306, que vai ser 1.800, mais 36, 1.836, divididos por 10, 183,6 gramas de NH3, que, para surpresa de nenhuma pessoa, é o mesmo número que a gente obteve ali do outro lado, beleza? Então, essas são as duas formas de você descontar o rendimento. E se esse vídeo até agora estiver te ajudando, considere deixar um likezinho, se inscrever no canal, ativar as notificações, me seguir lá no Insta, compartilhar o vídeo, tudo que você puder fazer para me ajudar e ajudar o máximo de pessoas possível. Vamos agora ver as diferenças entre pureza e rendimento. A pureza é uma perda na quantidade real de reagente colocada para reagir. Entra na segunda linha da regra de 3, caso eu queira inserir ali ela já na regra de 3. O rendimento é uma perda na quantidade teórica de produto que poderia ser formado. Entra na primeira linha da regra de 3, do lado dos produtos, beleza? Então, essa entra na linha da regra de 3 é caso a gente opte por incluir já na regra de 3 e não fazer a conta depois, beleza? Vamos ver os casos aqui com pureza e rendimento. Isso aqui começa a tocar o terror no pessoal. Vamos lá, as formas de descontar. Se tiverem os dois, eu posso multiplicar o rendimento pela pureza. E aí vamos ver um exemplo. Pô, Felipe, se eu tiver 50% de rendimento e 50% de pureza no reagente, eu não produzo nada? Eu vou perder 100%? Óbvio que não. Eu vou multiplicar 50% vezes 50%. Ou seja, a quantidade real de produto que eu vou obter vai ser a quantidade teórica vezes 50%, 0,5, vezes 50%, 0,5. O que vai dar um total de produto de 25%. Então, se eu tiver 50% de rendimento, eu perdi metade do que eu poderia. Se eu tiver 50% de pureza, eu perdi mais metade dessa metade. Ou seja, no final eu vou produzir 25% do que eu poderia teoricamente, beleza? E eu posso também descontar elas individualmente no final com duas regras de 3 sequenciais, né? Então, eu obtive uma massa de produto que vai ser perfeita, com rendimento e pureza 100%. E aí eu quero descontar a primeira pureza. Então, aquela massa, 100% de pureza, a massa real, tal por cento de pureza. E aí depois, mas também tem rendimento para descontar. Então, aquela massa que eu obtive já nessa regra de 3 do desconto da pureza, eu vou botar para 100% de rendimento e a massa real para o rendimento que a questão me der, beleza? Vamos ver um exemplinho disso aqui, como que fica a regra de 3, a estrutura da regra de 3. Imagina que eu tenha o seguinte, essa reação aí de 4Al mais 3 oxigênios, dando 2Al2O3, com a massa de alumínio que reage 90% pura, 300 gramas 90% pura, e um rendimento de 70%. Eu quero saber a massa de óxido de alumínio que eu vou produzir. Eu dei as massas molares aí do alumínio e do óxido já. E aí, regra de 3 começa. A estequiometria começa. Quem eu quero relacionar? Alumínio e Al2O3. Como que eu começo a relacionar? 4 mols de Al formam 2 vezes 0,7, porque eu tenho 70% de rendimento.
Primeira linha da regra de 3, converti para a unidade do meu interesse, que é massa, 4 vezes 27 gramas de alumínio, estão para 2 vezes 0,7, rendimento aqui que eu já estou descontando os 30% que eu não consigo produzir, vezes a massa de mol de Al2O3, 102 gramas. Então, fica 4 vezes 27 está para 2 vezes 0,7 vezes 102. A linha de baixo, 300 vezes 0,9. Ou seja, na primeira linha eu descontei o rendimento do lado dos produtos, na segunda linha eu descontei a pureza do lado dos reagentes. E aí 300 vezes 0,9, porque eu só tenho 90% de pureza, estão para X gramas de produto. E olha aqui na minha conta como que dá no mesmo multiplicar elas antes ou depois. Aqui, ó. Eu não estou multiplicando 0,9 e 0,7. Então, de fato, eu estou multiplicando o rendimento e a pureza. Beleza? Então, aqui, 300 vezes 0,9 vezes 2 vezes 0,7 vezes 102 dividido por 4 vezes 27 dá 357. E se eu quisesse descontar tudo isso depois, como que eu faria? Eu faria essa conta, não colocaria 0,7 nem o 0,9, faria a conta inteira, obteria um valor. Esse valor que eu obteria, eu botaria, esse valor está para 100% de pureza, assim como x está para 90% de pureza. E eu ia obter um x. E aí, esse valor x está para 100% de rendimento, assim como y está para 70%. E aí eu iria obter esse valor aqui de 357 gramas de Al2O3. Beleza? Então, vimos pureza, vimos rendimento, vimos como os dois se misturam. E se essa aula te ajudou, considere deixar um like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar os sininhos, me seguir lá no Instagram, compartilhar esse vídeo de novo com o máximo de pessoas que você conseguir. Assim você está mostrando a relevância desse conteúdo e que esse conteúdo consiga ajudar o máximo de pessoas possível. Beleza? Beijo grande, se cuida. Obrigado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até a próxima. Valeu.